Em um mundo onde as finanças pessoais se tornam cada vez mais importantes, aprender a economizar dinheiro de maneira inteligente te abre muitas portas, seja para a construção de seus objetivos financeiros de curto prazo ou de longo prazo. Aprender a economizar dinheiro, estruturando as suas finanças de maneira inteligente, é uma habilidade que você necessariamente precisa aprender. No entanto, muitas vezes nos vemos presos num ciclo de gastos excessivo e na falta de controle sobre nossas despesas. É fácil de se deixar levar pelas tentações do consumo e das propagandas persuasivas que nos cercam. É por isso que entender e aplicar estratégias eficazes de economia se torna crucial para alcançarmos os nossos objetivos financeiros. Nesse vídeo, eu vou te passar 5 dicas valiosas sobre como economizar dinheiro de forma consistente e eficiente. Eu vou te explicar desde o estabelecimento de metas realistas, passando pela adoção de hábitos de consumo consciente, até chegarmos na criação de um orçamento personalizado. E ao longo desse vídeo, eu vou desvendar um conjunto de estratégias práticas e comprovadas que podem transformar a sua relação com o dinheiro. Porque ao implementar essas 5 dicas na sua vida, você estará construindo uma base sólida para alcançar os seus objetivos financeiros. Porque ao implementar essas 5 práticas em sua vida, você estará construindo uma base sólida para alcançar seus objetivos financeiros, ao mesmo tempo em que estará desenvolvendo uma mentalidade econômica saudável. Lembre-se que economizar dinheiro não significa abrir mão de tudo que você gosta, mas sim encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades e os seus desejos, identificando áreas onde é possível fazer ajustes para que assim você possa tomar decisões que sejam financeiramente inteligentes. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Então não custa nada para você, me ajuda muito, então já clica agora no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! E eu quero começar esse vídeo te explicando cada uma das 5 dicas. Ou melhor dizendo, eu quero elencar cada uma das 5 dicas. E a primeira é a mais óbvia. É aquela que diz que você precisa criar um orçamento detalhado. A segunda é pague-se em primeiro lugar. A terceira é elimine as despesas supérfluas. A quarta é pesquise antes de comprar. E a quinta é evite compras por impulso. Agora que você já tem essas 5 dicas, eu vou me aprofundar em cada uma delas. E começando, por óbvio, pela primeira dica, que é aquela na qual você deve criar um orçamento detalhado. E uma das principais estratégias para economizar dinheiro é criar um orçamento detalhado que organize as suas despesas de maneira equilibrada e estratégica. Porque ao estabelecer um orçamento, é recomendado você dividir a sua renda em diferentes categorias. E eu vou te passar algumas das proporções, eu vou te passar alguns percentuais que eu entendo que você deve começar a aplicar na sua vida financeira. E o primeiro percentual é: direcione 50%, ou seja, direcione metade do seu orçamento para as suas despesas essenciais. Direcione também 10% do seu orçamento para crescimento pessoal. Direcione outros 10% para gastos livres e direcione 30% do seu orçamento para planos, ou melhor dizendo, para investimentos de curto, médio e longo prazo. E com relação aos 50% relativos aos gastos essenciais, eu te digo que eles devem compreender todas as despesas necessárias para o seu sustento básico, compreendendo a sua moradia, alimentação, transporte, energia elétrica, gastos com saúde, etc. Essa categoria ela deve representar no máximo metade da sua renda mensal. E ao categorizar os seus gastos essenciais, é importante avaliar cada despesa individualmente para que você possa identificar possíveis cortes ou até substituições que possam reduzir os seus custos. Uma vez que uma parte substancial do seu orçamento, ou seja, metade do seu orçamento vai ser direcionada para gastos essenciais, você precisa elencá-los para que você consiga identificá-los e assim enxergar quais deles que podem ser reduzidos ou até mesmo substituídos, e quem sabe até eliminados.
E já com relação a aqueles 10% que eu te falei que você precisa alocar para o seu crescimento pessoal, é fundamental que esses 10% sejam direcionados para que você invista em você mesmo, para que você invista em seu lado pessoal e que você invista em seu lado profissional. Essa categoria, ela abrange gastos com educação, cursos, livros, treinamentos e também outras atividades que contribuem para o seu aprimoramento pessoal e profissional. E ao destinar uma parcela do seu orçamento para o seu crescimento pessoal, você estará investindo em conhecimento e habilidades que podem abrir portas para oportunidades futuras. Então, portanto, o seu orçamento necessariamente precisa conter um mínimo de 10% para que você possa evoluir do ponto de vista pessoal e profissional. Isso ficou claro? Com relação aos outros 10%, com relação àqueles 10% que você tem liberdade para gastar com aquilo que você quiser. Com relação aos gastos livres, eles representam uma porcentagem reservada para o seu lazer e para o seu entretenimento. É importante que você tenha momentos de diversão e relaxamento, mas é igualmente essencial equilibrar essas despesas com as demais categorias. Então, use essa parcela da sua renda para atividades recreativas, para passeios, cinema, restaurantes ou qualquer outra forma de entretenimento que você aprecie. No entanto, você precisa se lembrar de não extrapolar esse limite, pois isso pode comprometer outras áreas do seu orçamento. E é muito comum que as pessoas extrapolem muito mais do que os 10% com relação aos gastos livres. É até complicado dizer para alguém que ela só pode gastar livremente o dinheiro dela de acordo com um percentual de 10%. Na prática, nós vemos que as pessoas gastam quase todo o orçamento delas livremente e depois acabam se comprometendo com relação a outras partes do orçamento e até mesmo acabam comprometendo os próprios gastos essenciais, justamente porque deixaram, ou melhor dizendo, não fixaram um percentual mensal que deve ser destinado para os gastos livres. E uma vez que você já sabe que você precisa controlar os seus gastos livres, eu também te digo que você deve direcionar 30% do seu orçamento para os seus investimentos, de curto, médio e de longo prazo. Destine 30% da sua renda para essa categoria, pois ela irá englobar metas financeiras e investimentos para o seu presente, para o seu futuro e também para questões envolvendo o médio prazo. Nessa categoria, você pode incluir a formação de uma reserva de emergência, a compra de um imóvel, a realização de viagens, a construção da sua aposentadoria ou mesmo qualquer outro objetivo que você possa ter. Ao reservar uma parte significativa do seu dinheiro para planos de curto, médio e longo prazo, você estará construindo um futuro financeiramente sólido e garantindo a atual tranquilidade que a sua vida precisa. Ao criar um orçamento detalhado com todas essas proporções que eu te trouxe, você terá uma visão clara de como está distribuindo a sua renda e poderá tomar decisões financeiras mais consistentes. O que eu te trouxe aqui é um modelo inicial de orçamento que você deve aplicar. Caso você nunca tenha lidado com a sua organização, utilize esses percentuais que eu te trouxe. Depois, com o passar do tempo, você vai se adaptando, você vai melhorando, você vai ajustando esses percentuais de acordo com as suas necessidades. Então você poderá ajustar as proporções de acordo com os seus objetivos pessoais, mas mantenha sempre o princípio de equilibrar as suas despesas essenciais, crescimento pessoal, gastos livres e planos de curto, médio e longo prazo. Lembre-se de revisar regularmente o seu orçamento para garantir que ele esteja alinhado com as suas metas e que você possa sempre ajustá-lo conforme o necessário. Isso ficou claro? Essa então é a primeira dica que eu gostaria de trazer para você. E vamos passar agora para a segunda dica. E a segunda dica é aquela que consiste na necessidade de você pagar-se em primeiro lugar. Se você ainda não tem o hábito de poupar dinheiro, se você não é uma pessoa que controla adequadamente o seu orçamento, é muito importante que, assim que o dinheiro cair na sua conta, você deve reservar uma parte para se pagar em primeiro lugar. É muito comum que você pague todos os seus credores,
você pague todos os seus gastos essenciais, você paga todas as suas despesas, mas você acaba não pagando a você mesmo. Então, caso você ainda não seja uma pessoa controlada com o seu dinheiro, tenha em mente que no exato momento em que o dinheiro cair na sua conta, já reserve uma parte para você mesmo. A prática de pagar-se primeiro envolve destinar uma porcentagem fixa da sua renda mensal para a sua poupança. E o ideal é guardar pelo menos 30% da sua renda. Mas se isso não for possível no momento, comece com uma porcentagem menor e vá aumentando gradualmente. O que você pode fazer e que vai facilitar muito a sua vida, principalmente nesse momento inicial, é configurar uma transferência automática. Assim que o dinheiro cair na sua conta, automaticamente essa conta transferirá esse dinheiro para alguma outra conta, para alguma poupança que você tiver, e assim esse dinheiro já estará automaticamente resguardado no seu orçamento. Porque fazendo dessa forma, você estará priorizando as suas economias e evitando a tentação de gastar esse dinheiro em outras áreas da sua vida. Lembre-se de que mesmo pequenas quantias economizadas regularmente podem fazer uma grande diferença no longo prazo, especialmente quando investidas adequadamente. Então, ao pagar-se em primeiro lugar, você estará desenvolvendo o hábito de poupar e estará construindo um fundo que pode ser utilizado para te proporcionar a segurança financeira que você necessita. Tranquilo com relação a isso? Essa dica ela é muito inteligente de ser feita, mas na prática eu reconheço que ela não é fácil de ser aplicada. Por isso que eu te dei a dica de você aplicar o seu dinheiro automaticamente assim que ele caia na sua conta. Então, configurando a transferência automática, você estará blindado com relação a qualquer tipo de desvio. Isso ficou claro? Vamos passar então agora para a terceira dica, que consiste em eliminar as despesas supérfluas. Para economizar dinheiro, ainda que você esteja ganhando pouco, é fundamental identificar e eliminar despesas supérfluas em sua vida. Faça uma análise minuciosa dos seus gastos mensais e questione-se sobre a real necessidade de cada um deles. Por exemplo, avalie se é realmente necessário que você assine 3 plataformas de streaming relacionadas a filmes e seriados. Relacione se de fato é necessário você ter um plano de telefonia com tantos gigas de internet do qual você não usa nem metade. Então comece a analisar os seus gastos com esse tipo de visão. Verifique se esses gastos não estão extrapolando a sua necessidade e, caso estejam, dê uma boa enxugada em cada um deles. Um outro ponto que também é muito importante é você considerar a possibilidade de reduzir gastos com lazer. Você vai ver que uma parte muito grande do seu orçamento pode ser reduzida em relação às despesas com lazer. Você vai ver que alguns passeios, alguns restaurantes, algumas saídas suas podem ser substituídos por programas que você possa fazer em casa. E nestes casos, você vai ver que economizar dinheiro acaba não sendo tão penoso como você achava que era. E nesse sentido, você vai ver que o seu orçamento ele começa a ser reduzido sem que você sinta falta de certas questões envolvendo o seu lazer, e você vai ver que de maneira inteligente o dinheiro vai sobrar mais na sua conta. Além disso, fique atento com relação a compras por impulso. Antes de adquirir algum item, pergunte se você realmente precisa dele ou se é apenas um desejo momentâneo. Porque ao eliminar despesas supérfluas, você estará direcionando o seu dinheiro para o que realmente importa e estará aumentando a sua capacidade de fazer uma poupança. Isso ficou claro? Então vamos passar agora para a quarta dica. E a quarta dica é: pesquise antes de comprar. Antes de realizar qualquer compra, é sempre muito importante que você tenha um planejamento mínimo. E esse planejamento mínimo é fundamental para quem deseja economizar dinheiro, principalmente se você ainda estiver ganhando pouco.
Verifique os preços em diferentes lojas físicas e diferentes lojas online e assim você consegue comparar os melhores preços e as melhores ofertas. Utilize sites e aplicativos de comparação de preço para facilitar a sua busca. Além disso, também considere a possibilidade de comprar produtos usados em bom estado, seja em lojas de segunda mão, grupos de venda online ou até em brechós. Muitas vezes é possível encontrar itens de qualidade a preços muito acessíveis nesses lugares. Então, ao adotar o hábito de pesquisar antes de comprar, você evita gastos desnecessários e aproveita o melhor custo-benefício em suas aquisições. Você sempre vai ver que esse tipo de comparação nunca te traz nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa com uma certa habilidade em fazer bons negócios, você vai se tornar uma pessoa que estará cada vez mais atenta com relação a certas promoções, você vai verificar que nem toda promoção é verdadeiramente uma promoção, você vai verificar que certos descontos não são verdadeiramente descontos, mas isso só acontece depois que você adquire o hábito de comparar preços, de pesquisar preços e assim você consegue fazer verdadeiramente uma economia inteligente na sua vida. Isso ficou claro? Por fim, a quinta dica que eu quero deixar para você é a de que você deve eliminar os gastos por impulso. E eu te digo que as compras por impulso são as grandes inimigas de quem está buscando economizar dinheiro. Antes de comprar qualquer item, especialmente aqueles não essenciais, reflita sobre a real necessidade e sobre a real utilidade daquela compra na sua vida. Sempre tenha um momento de reflexão para que você verifique se de fato aquela compra faz sentido para você. Considere se aquela aquisição é realmente importante ou se é apenas um desejo momentâneo. Pergunte-se se aquele item irá agregar valor à sua vida ou se você pode viver sem ele, sem nenhum tipo de obstáculo. Então estabeleça um prazo, como 24 horas ou 48 horas, para tomar a decisão de compra. Isso porque esse tempo vai permitir que você avalie as suas finanças e que você, de fato, enxergue a necessidade e utilidade daquilo que você está comprando. Muitas vezes você vai perceber que a vontade de comprar é algo que simplesmente passa, ou mesmo você vai perceber que aquilo realmente não era necessário na sua vida. Então evitar compras por impulso é uma forma muito eficaz e muito inteligente de economizar dinheiro no dia a dia e assim direcionar os seus recursos para aquilo que realmente importa. É claro que isso vai demandar uma certa habilidade da sua parte. Você vai precisar se disciplinar para evitar esse tipo de compra. Você vai precisar começar a refletir muito mais em relação a tudo aquilo que você deseja comprar. Mas saiba que, no longo prazo, isso vai fazer uma diferença substancial no seu orçamento financeiro. Isso ficou claro? E essas então são as 5 dicas que eu gostaria de trazer para você em relação à economia de dinheiro. Saiba que tudo isso que eu trouxe aqui para você se destina a melhorar a sua vida, se destina a te trazer qualidade de vida e que te traga muito mais segurança e muito mais conforto na sua vida financeira. Eu quero que o dinheiro seja utilizado como uma ferramenta de promoção das suas qualidades. Eu não quero que o dinheiro seja utilizado como algo que te sacrifica ou mesmo que torna a sua vida chata. Repare que tudo o que eu trouxe aqui não necessariamente implica em restrição, mas sim em reflexão. E são esses os pontos que vão te fazer economizar dinheiro sem que você sinta que está perdendo algo. Você vai economizar dinheiro sabendo que aquilo está agregando, sabendo que aquilo está melhorando a sua vida. Isso ficou claro? Então essas são todas as 5 dicas que eu gostaria de trazer para você. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu gostei aqui no vídeo, peço para que você compartilhe esse vídeo com quem acha que você possa se interessar, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e caso você tenha alguma dica, caso você tenha alguma dúvida também com relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Então se for assim, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!